Olá a todos, boa tarde para você que já está sintonizado na nossa emissora, no canal no YouTube, para ouvir mais um programa, A Voz da Profecia. Eu sou Leila Leal e aqui está ao meu lado Evandro Leal. Nós vamos fazer companhia para você nessa próxima hora, pelo qual vamos estudar, vamos meditar e, em nome de Jesus, praticar o que vamos ler na palavra de Deus hoje. Que a paz, a graça, o poder, a comunhão do poder do Espírito Santo esteja sobre sua vida e da sua família. Sejam todos bem-vindos. Juntos nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Que esse livro seja na sua vida a carta de amor de Deus para você e que você escute o Espírito Santo falando ao seu coração e que tudo que nós estamos aqui com o intuito de levar essa mensagem de amor através de Deus, através da sua palavra, que Jesus entre e habite na sua vida e transforme o seu caráter, a sua vida e a vida da sua família. É um prazer estar juntos novamente para a glória de nosso Deus. Como nós costumamos dizer, Jesus no coração, Bíblia na mão e o inimigo no chão. Amém? Vamos estudar hoje a carta que Paulo escreveu a Filemon. Quem foi Filemon? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, qual o intuito de Paulo escrever essa carta a ele. Inclusive, em Filemon, a carta que ele escreve para esse seu amigo, ele menciona uma outra pessoa. E nós vamos descobrir quem é e por que ele mencionou essa outra pessoa. Então, deixa a sua Bíblia aberta na carta de Paulo a Filemon, que só tem um capítulo, mas que tem muito a nos ensinar, tá? Então, Papai do Céu abençoe sua vida e a vida da sua família, assim como eu desejo também, Evandro, que Deus abençoe a você também. Que prazer estar aqui conosco mais uma vez. Amém, Leila. Obrigado pela oportunidade. Olá a todos que estão nos ouvindo. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui conosco, obrigado pela sua presença. Fico feliz por estarmos aqui estudando mais uma palavra, que é abençoada, que é o único capítulo, mas a gente vai aprender muita coisa hoje. Se você tem dúvida onde que é Filemon, é lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, vai voltando, um pouquinho antes de Hebreus, certo? Não é difícil de achar, não. Mas outra coisa que temos que lembrar é que amanhã haverá um encontro de louvores aqui na praça da cidade da academia, A academia da cidade, aquela praça bonita aqui na entrada da cidade, justamente ali. Amanhã, 7h30 da noite, haverá um louvorzão lá. E a gente vai louvar o nome do Senhor com muitas músicas, palestras, brindes, e vai ser tanta coisa, Leila, que vai ser uma bênção amanhã. Então, isso significa que ninguém pode perder. Exatamente, Então, gente, não perca. A gente já tem falado isso na semana passada, no programa anterior. Então, aqui reforçamos o convite a você. Gente, é totalmente gratuito. Apareça lá na Praça da Cidade, tá? Aqui, ali na Academia das Cidades, ali na Pracinha Central. Lá vai ter grandes cantores louvando o nome do nosso Deus, engrandecendo a Jesus. Terá também a mensagem, lógico, a palavra de Deus aberta, com a mensagem de Deus para você. E além disso, você pode fazer muitas amizades. Inclusive, você pode solicitar o estudo bíblico. Fale com qualquer um dos cantores que estiverem lá, dos amigos que estiverem lá, está interessado na Bíblia, tá bom? Vai ser um momento ímpar na vida daqueles que gostam, que querem ouvir a palavra de Deus através da música, porque Deus fala conosco através da música, sim. E lembrando também que você faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, vá lá no YouTube e digite Novo Tempo Santa Cruz, tem um globo lá, fundozinho azul, e onde você vai ouvir os nossos programas anteriores, onde você também pode entrar em contato conosco, quer fazer aquela pergunta capciosa, quer fazer o seu pedido de oração, pedido de música, ou até mesmo estudo bíblico online, estamos à sua disposição. Ou simplesmente você só quer mandar um alô para alguém, fique à vontade que nós estamos aqui para lhe ouvir também, se você tem alguma sugestão.
Enfim, gente, esse programa é para ser uma bênção na vida daqueles que nos escutam. E parabéns a você que separou essa horinha para ouvir a mensagem de Deus através da música, através da palavra, através do estudo da Bíblia. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos também, claro que ouvir a palavra de Deus. Teremos a participação do nosso irmão Ivanildo, e desejamos a você, irmão Ivanildo, as bênçãos do céu na sua vida, na vida da sua esposa, do seu bebezinho, não é? E parabéns que agora entrou um serzinho na sua vida, na vida da sua esposa, que com certeza, filha, é uma bênção, tá? Mas também teremos aquele breve resumo, a introdução do que nós vamos estudar hoje, como reavivados por sua palavra. Mas antes nós vamos ficar com aquela mensagem musical que fale ao nosso coração. Hoje nós vamos escutar a palavra musical com o pastor Jairo Souza, Perdoar. Por que essa música fala sobre perdão? É bem pertinente com o capítulo de hoje. Então, gente, fica por aí, que o programa está só começando. A gente volta já. No Novo Testamento, encontramos a história de Filemon, o qual era um homem rico, fato que o permitia ter escravos. Naquela época, era normal um homem rico ter escravos, e Filemon tinha os seus. Um dos escravos de Filemon chamava-se Onésimo, e ele fugiu da casa de Filemon e conheceu Paulo, provavelmente na prisão em Roma. Lá, Onésimo foi evangelizado e batizado por ele. Porém, a Bíblia mostra que Onésimo havia roubado algo da casa de seu senhor e por isso havia fugido. Naqueles tempos, a pena para um escravo fugitivo era a morte. Neste momento, surge o papel de Paulo como intercessor pela vida do escravo Onésimo. No verso 11 e 18 lemos: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Interessante é que o significado do nome Onésimo é útil. Nas palavras de Paulo, o escravo antes da conversão era inútil, mas que depois que entregou sua vida a Jesus, havia se tornado útil para o Evangelho. A partir da história de Onésimo, podemos tirar duas grandes lições. A primeira é que a mudança de vida não significa ignorar os problemas causados no passado. É necessário a restituição. No caso de Onésimo, Paulo mandou de volta para a casa do seu senhor para que ele corrigisse o que havia feito. Na verdade, o verdadeiro arrependimento envolve busca pela correção dos erros passados e não apenas jogá-los para debaixo do tapete. A segunda lição é que a história de Onésimo é um resumo do plano da salvação. Todos nós somos escravos condenados à morte. Todos nós temos um débito para com o nosso Senhor. Porém, Cristo surge em nossa vida como um intercessor, o qual, assim como Paulo, dá o seu próprio nome como garantia em nosso lugar. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Veio contra mim, feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás,
mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu, e quem o agrediu nem se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração: meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim, sem o Senhor não consigo amar, perdoar quando alguém me afetar. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde para todas as pessoas da cidade de Santa Cruz, né? Quero mandar o meu alô para todas as pessoas que têm ouvido a programação da rádio, né? Quero mandar um alô também para o nosso irmão Evandro, para nossa irmã Leila também. Um alô para minha esposa Maria, né? Para Eva, para Carmen, para Evani, para seu José, para Amanda e para a Sueli, que estão estudando a Bíblia conosco também, para minha prima Nalvinha, que acompanha a rádio também. Hoje nós vamos falar sobre mais uma doutrina da Igreja Adventista, a Igreja Verdadeira de Deus, e nós vamos ver a Igreja Verdadeira de Deus, né? Alguns pontos que a Igreja Verdadeira de Deus tem que ter aqui no Apocalipse. E se existe a Igreja Verdadeira, né, existe a Igreja Falsa, né, dos falsos profetas. E se existe a igreja falsa dos falsos profetas, tem que existir a igreja verdadeira de Deus. E no Apocalipse fala dessas duas igrejas, da igreja de Deus, a verdadeira, e das igrejas falsas que estão ensinando falsos ensinos que não estão na Bíblia. Então vamos ver as duas características da igreja verdadeira de Deus. Vou ler duas passagens. A primeira está em Apocalipse 12, versículo 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
e tenho testemunho de Jesus. Então, nessa passagem, com algumas linguagens simbólicas, diz que o diabo está irado contra a mulher em Apocalipse é a igreja, que o diabo está irado contra a igreja e contra o restante da descendência dessa igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Em Apocalipse 14:12 também repete quase a mesma citação, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, em Apocalipse 14:12 é repetido de novo as duas características da igreja de Deus. A igreja verdadeira de Deus, ela deve guardar todas as doutrinas que estão de acordo com a luz da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E a igreja verdadeira de Deus, ela é separada e diferente de todas as outras igrejas, porque ela guarda os 10 mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, a igreja verdadeira de Deus, ela tem que guardar os 10 mandamentos e ter a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus devem andar juntos. E lembrando que são os 10 mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17, que mostra que o sábado é o dia do Senhor verdadeiro. O sábado é o 4º mandamento e tem, todos os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Então a igreja de Deus verdadeira, ela guarda o sábado como dia do Senhor. Ela não segue as outras doutrinas que estão sendo ensinadas, como todas as outras igrejas que estão guardando o domingo. E o domingo foi um dia estabelecido por o imperador Constantino no ano 321. Então, a guarda do domingo é uma doutrina humana, uma doutrina criada pelos homens e não por Deus. Então, a igreja de Deus, ela guarda o sábado como dia do Senhor, seguindo os mandamentos de Deus, e também ela guarda os outros 9 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz do Senhor seja com todos. Amém, irmão Ivanildo. Esteja com você também, com sua família. Obrigada pela sua participação. Nesse momento eu convido todos a baixar a sua cabeça, fechar os olhos, se concentrar em Deus, porque nós vamos falar agora com o autor deste livro sagrado. Oremos. Pai amado, Pai nosso, Pai querido que estás nos céus, bendito seja o teu nome para todos sempre. Primeiramente agradecemos a Ti pela oportunidade que estamos tendo de estudar, de meditar na Tua palavra e que essa mesma palavra, através do Teu Santo Espírito, transforme a nossa vida. Que o Senhor esteja com cada um que está nos ouvindo neste momento, através do rádio, da internet, do canal no YouTube, mas que de alguma forma separou esse tempo para Te ouvir. Então, por favor, Senhor, alcance os corações dos Teus filhos e que Teus filhos estejam com os corações abertos, com os olhos, com os ouvidos e a mente também aberta para ouvir a Tua mensagem de salvação. E que, por favor, Senhor, nos conceda o Teu Santo Espírito nos iluminando, dando entendimento, sabedoria, discernimento, para agora nós estudarmos aquilo que o Senhor prediz para cada um de nós. Nos entregamos em Tuas santas mãos, agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, antes de iniciarmos Filemon, a gente sempre faz aquela breve recapitulação do capítulo passado. Semana passada encerramos o livro de Tito, no capítulo 3. Paulo falou da obediência às autoridades, a salvação pela graça, que leva às boas obras, que isso fique bem claro, que a nossa salvação não é pelas obras, é somente pela graça. Mas como nós fomos alcançados por essa graça, pelo favor que Jesus nos faz, nós devemos fazer sim boas obras. Porque aquele que é alcançado por Jesus, ele é uma pessoa transformada e claro que agora sua vida é totalmente diferente. E Paulo também fez as recomendações particulares e a saudação final e deixou a bênção final tanto para Tito como os irmãos da igreja na época. E hoje nós vamos entender a carta que Paulo escreveu a Filemon. Deixa eu contar um pouquinho sobre ele. Quem era Filemon? No Reavivados nós tivemos aí uma introdução breve sobre ele.
Filemão, gente, ele era um próspero cristão em Colossos, ou seja, digamos que ele tinha condições, era rico, né, na Ásia Menor. Ele tinha um dos seus escravos, chamado Onésimo, que é onde nós vamos falar um pouco sobre ele, onde ele fugiu. E sob a lei romana, os donos de escravos tinham sobre eles direito de vida e morte. Os escravos não poderiam apelar por justiça para magistrados civis. Para os escravos fugitivos, não havia nenhum lugar de refúgio. Se eles fossem pegos, eles eram punidos com a morte, às vezes até por crucifixão. E com Filemão, Onésimo, que era seu escravo, conheceu algo a respeito dos cristãos. Talvez ele conhecesse Paulo, que era amigo de seu senhor, e ele é fugitivo em Roma, sem qualquer ajuda. Onésimo buscou os cristãos, que a caridade, ele já tinha testemunhado sobre a caridade e a vivência dos cristãos. Então, nesse momento, ele se encontra com Paulo, o grande missionário que estava aprisionado. Esse fugitivo, ele é convertido pelo apóstolo, né, batizado e tudo, e uma situação nova é criada. Então, como escravo pagão, ele poderia escapar de seu senhor, mas poderia o cristão Onésimo permanecer fugitivo? Nós não sabemos que conversas ele teria tido com Paulo, se ele voluntariamente resolveu voltar ou se o apóstolo teria persuadido a fazer isso. Mas o que sabemos, meus queridos, é que Onésimo retornou. Então, a epístola a Filemão é a carta de Paulo enviada com o escravo, apelando que o Senhor o receba novamente. Não mais como escravo, antes, né, como agora irmão amado. Então, se Onésimo havia causado algum dano, o apóstolo pede que isso seja colocado em sua conta. Tal atitude reflete o glorioso esplendor da graça de Cristo, a quem nossa dívida foi então imputada ou colocada. Então está aqui um pouquinho da história tanto de Filemão, de Onésimo, e aqui a mensagem que Paulo quer passar para cada um de nós sobre perdão também. Por isso que a música foi tão pertinente, não é? Aqui nos primeiros versos, no capítulo 1, que só tem um, né? Do 1 ao 3, Paulo faz a sua primeira saudação ao seu amigo. Leia junto comigo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é só uma breve saudação de onde Paulo estava escrevendo para também Filemão, seu grande amigo. Bom, aqui, logo nessa introdução a gente já tem muita coisa a se falar, né? Porque um ponto interessante para iniciarmos é o período em que essa carta foi escrita. Ela foi escrita aproximadamente do ano 60 a 62 depois de Cristo. Tanto é que ela foi escrita antes de Timóteo, né? E na ordem aqui que você pega a Bíblia é Timóteo, depois Filemão, né? Mas na ordem cronológica ela foi escrita antes de Timóteo, né? Então, como você bem resumiu, Leila, ele realmente, Onésimo, fugiu, ele era escravo, ele foi para Roma, que aqui a cidade em que ele estava era Colosso, encontrou Paulo e ele virou cristão. Mas outro ponto é que ele não só virou um cristão, Onésimo, mas sim um assistente de Paulo, né? E Paulo enviou Onésimo de volta com Tíquico, olha só, junto para Filemão, né? Para Tíquico falar para Filemão, vai lá, Filemão, aceita a desculpa dele, olha a carta aqui de Paulo, né? Olha a sua vida, aceita o chamado de Paulo, né? Tíquico, para reforçar o chamado de Paulo também. Paulo, ele escreveu na prisão em Roma para Filemão, que era um cristão rico, né? E morava em Colosso, a cidade aqui em que a carta foi enviada. E Filemão também liderava uma igreja em sua casa, né? O que muitas pessoas conhecem como pequeno grupo ou célula, né? É justamente isso. Filemão, a casa dele era uma igreja.
Você pode ver isso muito bem no verso 2, né? Se reúne com você em sua casa. Mas um ponto interessante para lermos também, Leila, é também no verso 2, né? Que aqui Paulo cita a irmã Áfia e Arquipo. Veja, quem era Áfia? Áfia era provavelmente, né, a esposa de Filemon e mãe de Arquipo. Ela participava ali ativamente do ministério cristão, hospedando reuniões cristãs em sua casa, como encontra em Colossos, né? Como eu havia mencionado, eles tinham ali um PG ou uma célula na sua casa. E Arquipo era provavelmente filho de Áfia e também de Filemon. E Paulo chama ele de companheiro de lutas, né? Você pode ver isso também no verso 2. Outro ponto interessante é que Arquipo estava sempre ativo na missão, que Paulo até cita ele em Colossenses capítulo 4, verso 17. Deixa eu ler para você aqui para ficar bem direto. Colossenses capítulo 4, verso 17. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Olha só que frase bonita. E essa frase, Leila, não é só para Arquipo, mas para mim e para você. Olha, Evandro, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. E a gente já começa aqui, Leila, vendo que Deus tem para nós um chamado. Sem sombra de dúvida. E qual é a nossa resposta? Isso também é o que conta, né? Então Deus te chamou, me chamou, chamou a todos nós para alguma coisa nessa vida. Como diz aquele velho ditado, né, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós não somos pessoas inúteis. Tanto é que o nome Onésimo significa útil, né? Então, assim, nós devemos também ser úteis nessa vida, úteis nessa terra, tá? Continuando aqui agora no versículo 14 até o 7, Paulo continua dando suas ações de graças, onde ele diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então aqui Filemon não era só uma pessoa com bens materiais, mas ele era uma pessoa com bens espirituais. Ele era uma pessoa boa, né? Como ele disse aqui, eu sempre dou graças, ou seja, agradeço a Deus e eu lembro de você nas minhas orações. Que ele fala bem enfaticamente no versículo 5, porque eu ouço falar de sua fé no Jesus Cristo. Então isso acredito que para Paulo naquela época ele enchia o coração de gratidão e de alegria, saber, poxa, além de orar por ele, dele ser uma pessoa boa, não só ter bens materiais, mas ele acredita, ele confia, ele tem fé no Senhor Jesus Cristo. É muito interessante esses versos, né, aqui de ação de graça e intercessão, porque esses versos 4, 5, 6 e 7 é como se Paulo estivesse falando diretamente para Filemon, né? Óbvio que também a palavra se aplica a nós, né? Mas a carta, quando eu imagino Filemon ali abrindo e lendo, ele percebeu que Paulo estava falando justamente com ele. E Paulo elogiando ele, né, no verso 5, realmente que a fé de Filemon fazia com que muitas pessoas, né, conhecessem a Jesus Cristo através dele, porque a sua família, né, liderava uma igreja em casa na cidade de Colosso, né? Então veja, sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Então Paulo de novo aqui mencionando que ele é um homem de oração, né, que ora sempre intercessoriamente pelo próximo. E assim tem que ser a nossa vida também. E eu vejo aqui também o verso 7, o quanto ela é muito importante também. Porque por Filemon ter finanças e ele está ali liderando a igreja, né? Isso assim alegrou o coração de Paulo, porque tem reanimado o meu coração dos santos. Ou seja, Paulo percebeu que Filemon reunindo a igreja em sua casa, que isso é muito importante, fez com que muitas pessoas conhecessem a Cristo, e isso alegrou a Paulo, que era um grande pregador, né? Então a gente percebe de que o evangelho ele é transformador, isso alegrou muito o coração de Paulo, né?
E outro ponto, né, lembrando, adivinha quem foi que pregou para Filemon e quem fez Filemon se converter? Foi o próprio Paulo. Uhum. Então eu acredito que não há dúvidas da alegria que Paulo sentiu, que quando você vê o seu trabalho dando resultados, e aí Paulo pregar para Filemon e Filemon agora também ser uma testemunha viva da fé de Jesus, e além disso converter outras pessoas, fazer da sua casa praticamente uma igreja, né, recebendo as pessoas. Aí agora Paulo em contato com o seu escravo também e nos dando uma lição principalmente de perdão, que é onde entra também principalmente a concepção do perdão de Cristo para nós também. Então é muito reconfortante, assim como para nós também que fazemos aqui esse programa, que estamos aqui apresentando, para nós é de muita alegria. Se você entra em contato conosco, como alguns já curtiram alguns vídeos nossos lá e mandam um alô, pede sua oração, para nós também é muito bom, é gratificante quando você vê que a fé em Jesus que você professa, outras pessoas também estão acreditando. Isso é muito bom. Continuando, então Paulo como grande intercessor, não é diferente aqui também, que agora ele intercede agora para um dos personagens principais aqui dessa carta, que é Onésimo. Paulo intercede agora em favor de Onésimo. Vamos entender direitinho o que ele fala do versículo 8 em diante, que diz: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Que lindo! Aqui a gente então percebe uma coisa, né? No versículo 8. Mesmo tendo em Cristo Jesus plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. O dever de qualquer senhor de escravo, se ele fizesse algo errado, que no caso aqui poderia ter sido um roubo e ele fugiu, ele poderia dizer, pode matá-lo. Poderia fazer isso, né? Mas aí Paulo diz, você pode até fazer isso. Mas aí ele vai e fala no versículo 9, eu estou apelando para o seu coração. Não faça isso, mas faça isso em base no amor e não na lei. Que a lei dizia, pode matar seu escravo. Mas aí Paulo diz, não, eu estou apelando para o seu coração. Não faça isso não. Pelo contrário, o perdoe e receba de volta. Para que agora ele já não é mais inútil para você, ele vai ser útil para você, para mim. Porque Paulo estava querendo dizer, olha Filemon, tá certo, ele errou, mas ele mudou. Ele agora é uma outra pessoa que você aceite ele de volta. Então praticamente Paulo estava dizendo isso. Eu conversei com ele, ele aceitou Jesus como seu salvador, ele agora é uma nova pessoa. Então aceite-o de volta, sabendo que você poderia sim incutir a lei ali, mas ele disse, não, eu prefiro que você receba ele. E esse termo quando Paulo fala que era meu filho, né? Então gente, não entenda pelo jeito literal, lógico, né? A gente sabe que Paulo foi solteiro, não teve filhos, mas é como se fosse o filho espiritual, né? Que ele disse, ó, gerei aqui na prisão, então por Onésimo ter feito o que fez, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, então provavelmente Paulo encontrou ele na prisão. Aí disse, ó, a gente conversou aqui na prisão, falei para ele do amor de Jesus, e eu conheço o seu Senhor, e assim... Então a gente vê uma coisa bem interessante aí. O trabalhar
do Espírito Santo na vida das pessoas. Por isso que não é coincidência Onésimo e Paulo se encontrar, mas verdadeira providência. Com certeza, né? Provavelmente deve ter sido roubo, sim, o que Onésimo fez, né? A gente, assim, a Bíblia não diz qual foi o método que Onésimo encontrou Paulo, né? Mas o que importa é que eles se encontraram. E óbvio, né? Onésimo, ele cometeu um crime, ele pecou, né? Ele fez algo errado, né? Mas as pessoas pegam e pensam que por uma pessoa ter feito algo errado, isso ficou manchado na vida dela para sempre, ela é taxada sempre assim, né? Uma pessoa é ladrão, pronto, é ladrão o resto da vida. Então, para Deus, pode restaurar essa pessoa e essa pessoa pode ter uma nova vida, né? E foi isso que aconteceu. Porque no verso 9, Paulo diz, olha, eu prefiro fazer um apelo com base no amor, né? Não é um apelo desesperado, mas uma palavra com amor. E é interessante que Paulo fala no verso 9, né? Já velho. A gente viu lá em 2 Timóteo que ali são as últimas palavras de Paulo, né? Então, como eu falei, em ordem cronológica é diferente aqui. Filemão vem antes de Timóteo, certo? Aí no verso 10 ele fala, apelo em favor de meu filho Onésimo, que seu significado desse nome é útil, que gerei quando estava preso. Aqui também, óbvio que não é gerar, né, de concepção, mas gerar de Onésimo para Deus, né? Então, Paulo levou para que Onésimo fosse gerado agora no mundo espiritual, por assim dizer, virou um ser humano mais espiritual, né? E aquilo eu achei magnífico que Paulo faz no verso 11, né? Ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo. A tradução do seu nome é útil, e ele fala, antes ele era inútil, mas agora é útil, né? Tanto para você quanto para mim. Então, para você que está me ouvindo, que tem o nome de Emanuel, né? O significado desse nome é Deus conosco. Mas imagina que antes você não era cristão, era Deus não conosco. Agora você entregou a vida, agora é Deus conosco. Eu acho interessante essa piada, esse trocadilho que Paulo faz, que eu achei muito interessante. Isso mesmo. Então, gente, aqui mostra uma coisa bem clara. Eu queria detalhar para vocês uma coisa, que aqui se aplica as palavras de Paulo lá em Gálatas 3:28, que segundo as quais em Cristo Paulo disse, não há escravo nem livre, pois todos são um. Então, se o cristianismo não pôde externamente destruir a escravidão no mundo romano, ele radicalmente a subverteu, destruindo sua base. Os cristãos são uma nova criação e têm uma posição igual, sendo todo de igual origem. Eles são um em Cristo. À luz dessa verdade, todas as diferenças anteriores são eliminadas. Então aqui Paulo está dizendo, Filemão, então não importa, não é porque você é o senhor dele, ele é escravo. Jesus perdoa você como perdoa ele. Então isso aqui não tem distinção. Todos são um em Cristo Jesus pelo perdão que Jesus concede, pelo que Cristo faz. Então, o cristianismo ele gera essa revolução que opera de dentro para fora. Tá? Essa luz da verdade tira todas essas diferenças. Então, não muda a condição externa da vida para mudar o ser humano, mas muda o ser humano para mudar as condições externas. Tá? Então, é de dentro para fora essa mudança, quando o Espírito Santo trabalha no seu coração. Que poder seria capaz de transformar um senhor romano e um escravo em irmãos, com direitos e responsabilidades iguais? Isso não existia na época. Até parece que naquela época eles iam dizer o senhor e o escravo eram de patamar igual. Jamais! Mas em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, não existe escravo, não existe senhor, nem livre, nem preso, não. Todos são iguais. Então é por isso que a pergunta é, como é que seria capaz, que poder seria esse capaz de transformar um senhor, aquele que é dono de escravo, e tornar esse escravo em irmãos? Até parece que isso existia na época, né? E até hoje também ainda existe esse tipo de discriminação. Mas em Cristo Jesus nós conhecemos apenas um, o nosso Salvador.
onde cristãos não se comportam entre si como irmãos e irmãs, o cristianismo deles é apenas uma farsa. Então não importa se é patrão, se é um CEO, se é o dono de uma grande empresa ou se é aquele que limpa os banheiros na sua empresa. Em Cristo Jesus não tem essa questão de cargo, mas tem questão de caráter e de perdão. Então, por isso que não adianta um querer ser melhor do que o outro, porque temos um Pai que é Pai de todos. E como eu disse aqui, onde cristãos não se comportam entre si como irmãos e irmãs, o cristianismo dele é apenas uma farsa. Então tá lá na igreja, aí só porque um tem o departamento de ancião ou de anciã, aí o outro é um diácono, isso aí não existe diferença para Jesus, tá? Então assim, todos estão no mesmo barco, então não existe isso. Então Paulo estava dando uma lição bem clara: Filemão, olha, você é um homem bom, é um homem cristão. Onésimo, por mais que tenha trabalhado para você, tem sido escravo, ele era seu subordinado, mas agora em Cristo Jesus não tem mais isso não. Era isso que Paulo estava dizendo, ó, não tem mais isso não, tá? Ele agora é seu irmão, é irmão em Cristo Jesus, né? Então é isso, viu, gente? Que lição poderosa, de que tanto aqueles que, mesmo que estejam num patamar ou num cargo, em questão de hierarquia, mas quando se fala de espiritualidade e valor do cristianismo, para Deus é um só. Todo mundo deve se tratar como irmão e não como melhor ou também não se sentir inferior. Todos devem ser irmãos em Cristo Jesus. Outro ponto que também a lição dessa carta ensina muito é que o passado de Onésimo, ele cometeu um crime, né? Então ele pode ser uma nova pessoa. Então, olha o verso 14 que Paulo diz, olha, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, Filemon, peça desculpa a ele, não, na verdade aceite as desculpas dele, melhor falando, né? Faça esse favor por mim, para quando você for pedir um favor que não seja forçado, mas sim espontâneo, né? Aceite essa nova pessoa que é Onésimo. Não é o Onésimo ladrão mais não. Agora é um Onésimo irmão. Agora ele é seu irmão. Porque Paulo diz, olha, você também não é cristão? Aceite o perdão dele, né? Como cristão também. Porque no verso 16, né? Não mais como escravo, mas como irmão. Então vai lá, Filemon, converse entre si, procure Jesus Cristo no seu coração, para que você aceite esse novo Onésimo, não como escravo, mas como um novo irmão renascido, porque a graça de Cristo abraçou Onésimo, assim como abraçou também você, Filemon. Então, vamos se acertar. Eu sei que ele errou, certo? Mas procurem Jesus Cristo seu coração para que vocês se acertem. Exatamente, isso também me fez lembrar, Evandro, que o próprio Jesus, ele disse aqui que o servo não é maior que o seu senhor, né? E que o próprio Senhor veio para servir. Lavou os pés dos discípulos, né? Exato, então ele colocou, não gente, eu tô aqui igual vocês, tá? Eu vou lavar os pés de vocês, por mais que eu seja o mestre, mas eu vou lavar os pés de vocês também. Então Jesus está colocando isso aí. Isso me faz lembrar também algumas situações que a gente vê até no dia a dia, nesse mundo violento. Por exemplo, que quando uma pessoa muito rica, ou então tem muito status, poder e tal, e aí, por exemplo, ele é abordado no trânsito por um policial federal, e aí a pessoa com sua arrogância diz, você sabe de quem eu sou filho? Ou você sabe quem eu sou, né? Porque é isso, aquilo outro, mas da lei não existe isso, né? Então a gente vê muito casos assim também no dia a dia, de que por a pessoa, por ter uma posição, né, uma profissão, acha que é melhor do que a outra pessoa por causa disso. Mas na hora da justiça, não tem isso não. Você pode ser parente de quem for, né? Então assim, é isso que Paulo está querendo ensinar, não só para Filemão, mas para nós também. Que nós não devemos nos sentir inferiores a ninguém e nem também se sentir superiores a ninguém em relação à cristandade. Todos somos irmãos, né? Todos somos irmãos nesse aspecto. Muito bom, muito boa essa lição. Versículo 17, Paulo continua dizendo,
Acompanhe comigo a leitura. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo Jesus. Que bonito, tá? Então, Paulo está dizendo, tá bom, você me considera seu companheiro, seu amigo, tá? Você vai recebê-lo como você estivesse recebendo a mim. Olha que lindo. Aqui, quando a gente vê isso, Paulo fazendo isso, olha, e se alguma coisa ele te fez, se alguma coisa ele lançou sobre você, pode cobrar de mim. O que lembra aqui, gente? A graça de Jesus. É Deus, né, e Jesus e o Espírito Santo trabalhando a nosso favor. Aí vem Jesus e fala para Deus, Deus, Pai querido, Evandro errou contra o Senhor. Realmente ele fez isso, mas eu pago a dívida dele. Então receba Evandro como o Senhor estivesse recebendo a mim. Aceite a oração de Evandro como o Senhor estivesse recebendo a mim. Então por isso que não há mérito nenhum em Evandro. Há méritos em Cristo. Então aqui é o papel o papel de Cristo Jesus na nossa vida. E Paulo dizendo, olha, receba ele, tá? Perdoe ele. E se ele fizer alguma coisa, eu pago. Você pode botar na minha conta, não é? Então ele diz, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Então reanime meu coração, me deixe feliz em Cristo quando você percebe que você errou, mas você não tem essas, digamos assim, entre aspas, condições de corrigir o seu erro. Aí vem Jesus e chega para Deus e diz, Deus, olha, por favor, perdoe o pecado de Evandro, perdoe o pecado de fulano, perdoe o pecado de Leila, por amor a mim. Isso é que é graça. E Paulo fala exatamente isso para Filemão. Perdoe Onésimo, assim como você estaria me recebendo também. No verso 18 ele fala uma coisa bem interessante, né? Que se ele prejudicou em algo, né, Paulo iria lá pagar, né? Agora, como Paulo iria pagar se ele estava preso, né? Ou seja, Paulo assumiria realmente, pessoalmente, a responsabilidade de pagamento que qualquer prejuízo financeiro que Onésimo tinha causado. Mas aí entra a resposta no verso 19, né? Que eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E Paulo pregou a Filemão, né? E levando a salvação. Para não dizer-lhe que você me deve a própria vida, o que Paulo quis dizer com isso? Paulo estava usando a autoridade moral, mas de uma maneira delicada. Ele estava dizendo o seguinte, olha só, Filemão, eu não preguei o evangelho para você? Você não aceitou a salvação? Então, eu estou apelando para o seu lado espiritual, certo? Paulo aqui ele está fazendo um apelo, de acordo com o verso 9, né? Um apelo com base no amor. Mas Paulo ele não está fazendo um apelo maçante, aquele aceita como se estivesse agoniado, sabe? Olha o seu lado espiritual, olha o amor de Jesus, pegue esse amor e olhe para o novo Onésimo, né? Colocando em parâmetros hoje, é como se um pastor de igreja ou um ancião, né, que fosse rico, tivesse uma empregada doméstica, e a empregada vai lá e rouba um item, né? Seja qual for o valor. E a funcionária vai presa, não sei, ela é convertida e agora o ancião, né, deveria aceitar essa desculpa e Onésimo provavelmente deve ter chegado lá com o item de volta, pode ser um copo, uma joia, não importa, né? Foi um erro, mas o que importa é que uma nova pessoa foi restaurada, a graça alcançou essa nova pessoa e agora há transformação nessa vida. Gente, o que seria de nós se não fosse a graça de Jesus? O que seríamos neste mundo se não fosse esse favor que Jesus nos fez, mesmo não merecemos? Pagar uma dívida que nós não temos a menor condição de pagar, mas o seu sangue pagou. Agora a pergunta é, qual é a sua resposta? O que você diz em relação a isso, né? Qual vai ser a sua resposta em relação a tamanho favor? Pense nisso. Nos versos finais, aqui Paulo faz as suas comunicações pessoais e dá a sua saudação e bênção ao seu grande amigo Filemão, onde ele diz o seguinte no versículo 21,
até o versículo final 25. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E assim encerra-se a carta a Filemon. Então, ele tem essa certeza. Aqui tem um ponto de confiança, né? Onde Paulo confia em Filemon. Ele disse, olha, eu tô certeza aí de que você vai me ouvir. Ele disse, ó, como eu estou certo como estou da tua obediência. E eu te escrevo sabendo que você fará mais do que eu estou lhe pedindo. Claro que não era em tom de ameaça, mas Paulo apelando ao seu coração e ao amor. Amor, ó, Filemon, eu tenho certeza, você vai ouvir meu conselho, vai fazer o que eu pedi, vai perdoar o Onésimo, vai recebê-lo como irmão, porque você tem Cristo no seu coração. E aí, ao mesmo tempo, veio uma notícia boa. Ele disse, me prepare aí, ó, ao mesmo tempo, prepara também uma pousada, um lugar para eu ficar, porque eu espero, né? Espero que por suas orações eu vou ser restituído. Então, assim, há aquela esperança de logo Paulo rever Filemon. E aqui ele conta finalmente também com seus amigos prisioneiros, né? Os amigos de cela e de prisão. E por último ele deixa a graça do Senhor Jesus a Filemon. Realmente são cartas incríveis, tanto da introdução até a finalização. A gente vê, né, os amigos de Paulo aqui, né? Paulo cita Epáfras. Se você abrir lá em Colossenses capítulo 4, verso 12, ali tem um pouco da história de Epáfras, né? Que diz que é um de vocês e servos de Cristo Jesus, envia saudação. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Olha só quem é Epáfras, homem de oração. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Está citado Marcos também, né? Colossenses capítulo 4, verso 10 diz também: Marcos, prisioneiro ou primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam-no, né? Então Marcos, primo também de Barnabé. Aristarco, ele é citado também no verso 10, né? Companheiro de prisão, né? E ele cuidou de Paulo também lá na prisão, né? E por último, Demas. Demas a gente viu lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então veja, aqui é citado primeiro Demas, de que Demas ele aceitou a Cristo, né? Ele viveu a vida com Cristo, mas ali em Timóteo ele foi e abandonou, né? E seguiu as coisas deste mundo. Que nós não sejamos assim, né? Mas o que essa carta nos ensina? 4 pontos. Essa carta nos ensina perdão, reconciliação, igualdade em Cristo e o poder transformador do Evangelho. Ela nos ensina que perdoar como Cristo perdoou. Essa carta nos ensina a restaurar relacionamentos. Paulo aqui, sendo mediador por Filemon e Onésimo, somos também somos mediados por Jesus para a nossa reconciliação com Deus. Mostra também uma graça atuante e transformadora na vida de Onésimo. O resumo dessa carta seria como viver o Evangelho na prática. Pois um cristão de verdade, ele deve pedir perdão e receber perdão também. Essa é a vida de um cristão. Então talvez eu esteja falando aqui para alguém que cometeu erros no passado, né? Pode ser o erro mais terrível que for, mas se você aceitou Jesus Cristo, a sua vida pode ser transformada e o passado fica no passado. E o futuro agora é só você e Jesus Cristo. Amém. Assim finalizamos então a carta ao Filemon, né? E aqui nós deixamos
agora a mensagem final com o pastor Michelson Borges, onde ele vai fazer aquele resumo geral de tudo que nós escutamos até aqui. Então fica por aí que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler uma pequena carta de Paulo a Filemon, uma carta pequena, no entanto, com uma mensagem muito profunda, muito especial, muito significativa. Aqui vemos Paulo intercedendo por um escravo que havia fugido, para que seu senhor o aceite de volta, não mais como escravo, mas como amigo, como filho na fé, como irmão na fé. E Paulo ainda se compromete a pagar qualquer dívida que esse escravo tenha contraído. Você consegue se ver nessa história? Consegue entender o que ela ilustra? O verso 1 diz que ser escravo de Cristo é desfrutar da verdadeira liberdade. No verso 3, Paulo saúda seu amigo com graça e paz. Novamente, ele faz a sua saudação mencionando os dois elementos tão importantes, a graça de Cristo e a paz que vem da aceitação de Jesus em nossa vida. Verso 6, o teste da eficácia, da comunhão e da fé é o pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O amor verdadeiro nos dá grande alegria e consolação, diz o verso 7. Verso 9, apelos devem sempre ser feitos com base no amor, não no medo. Sempre que convidarmos alguém a aceitar a Cristo e seu caminho, não devemos intimidar essa pessoa porque Deus nos concede liberdade. Então o apelo verdadeiro é aquele que é feito com base no amor, não na coerção, no medo, na violação da liberdade da pessoa. Verso 10, Paulo considerava Onésimo, seu filho, assim como Jesus nos considera, o que de fato somos, seus filhos. Verso 11, quando vivíamos no pecado, éramos inúteis. Uma vez convertidos, nos tornamos úteis à obra de Deus. Deus nos usa como instrumentos em suas mãos. Não são nossos talentos que nos tornam úteis a Deus, portanto. É a nossa entrega, é a entrega da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos dons. Isso nos faz úteis para Deus. Verso 12, veja o que Paulo diz aqui. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Que coisa bonita. Paulo, aqui com certeza representando Jesus, está enviando o escravo ao Senhor, dizendo que ele é o meu próprio coração. O verso 15 diz que o pecado nos separa de Deus, mas o perdão nos aproxima dele. Em Cristo podemos estar unidos a Deus para sempre. Verso 16, por causa do que Cristo fez por nós, somos considerados irmãos ou filhos e não mais escravos. Paulo apela a seu amigo dizendo, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. É exatamente isso que faz Jesus. Ele nos dá seus méritos e pede que o Pai nos aceite como se estivesse aceitando Ele mesmo, como se nós tivéssemos realmente a justiça de Cristo. É isso que se chama de justificação. Jesus assume nosso pecado e nos concede sua justiça. Assim, quando o Pai olha para nós, Ele vê os méritos de Cristo e não a nossa insuficiência, a nossa pecaminosidade, a nossa sujeira moral. Verso 18, se Ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, disse Paulo. Essa é a obra de Cristo. Nós devemos certamente a Deus, nós somos pecadores, nascemos em pecado, e aí Jesus diz, ponha na minha conta, porque eu paguei essa conta na cruz do Calvário com o meu sangue. Verso 21, Deus sempre faz mais do que pedimos. E o verso 25 encerra essa carta, essa pequena carta com uma mensagem tão grande, tão profunda. A carta começa e termina falando de graça, pois é de graça o que ela trata. É da salvação em Cristo, da nossa aceitação por meio de Jesus diante do Pai, como se realmente nada tivesse acontecido no passado, como se nosso pecado, nosso passado tivesse sido esquecido, apagado, eliminado. E Deus nos aceita de volta, não como escravos, não como alguém que se corrompeu, se afastou, fugiu, mas como alguém que merece o status de filho, alguém que é aceito pelos méritos de Cristo. Leia mais uma vez essa carta, ela é pequena, e tente colocar ali o seu nome no lugar do escravo Onésimo, para ver como é que fica. Você é o destinatário, na verdade, desta carta, e ela tem muito a nos dizer aqui no século XXI. Como toda a Bíblia, a carta de amor de Deus, ela nos fala realmente de uma esperança, de um Deus que nos ama, nos recebe, nos perdoa, nos aceita. Que Deus te abençoe e te dê um dia muito feliz na companhia de Jesus, com a certeza de que Ele é um Deus de amor, um Deus que perdoa e aceita você de volta, arrependido, na condição de filho, não mais como escravo.
Eu sou o pastor Michelson Borges e te desejo um dia muito feliz, cheio de graça e paz na presença de Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Amém. Então aqui fica o nosso programa de hoje, que você reflita em tudo que foi dito aqui hoje e trabalhe bastante o perdão na sua vida. Não somente peça perdão, conceda perdão, receba perdão também. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Não esquecendo, não perca esse grande evento amanhã na Praça da Academia da Cidade, onde teremos vários cantores, inclusive cantores que uma vez cantaram para o mundo, cantaram músicas seculares e mundanas, mas hoje são transformados, homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, louvando ao nome desse grandioso Pai. Então não perca, amanhã a partir das 19 horas, você não pode perder esse grande evento. Você é convidado especial. Um abraço, desejar um bom sábado e até a próxima semana, assim se Deus permitir. Até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Esse evento amanhã com certeza será abençoado, né? E terão grandes cantores, né? Inclusive a minha querida amiga Morgana, né? Um salve, Deus abençoe, irmã Morgana, você é uma bênção. E muitos outros cantores lá também estarão louvando o nome de Jesus. E falando de louvar, vamos também, nesse momento, orar a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa carta, por esse estudo de hoje, pois aprendemos, Pai, que é necessário o perdão. Aqui estamos nós, Senhor, pedindo perdão ao Senhor, mas que nos ajude também a perdoar o nosso próximo também. Te pedimos, Pai, que abençoe essa casa, essa família e também a programação de amanhã, Senhor. Colocamos tudo nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.